Então, gente, a gente está falando desse paralelo ainda de Adão, né? De Adão, do reino de Deus, né? E do reino no milênio e também do reino do paralelo que existia entre o nosso Senhor e o inimigo. Olha só. O, aí, onde Renata colocou aqui é uma sequência, né, gente? Vamos pro terceira e última parada nossa. É uma sequência que a gente está falando. Então, nessa sequência, o que a Renata colocou, bem colocou, por isso que às vezes eu quero que vocês falem, porque olha só o que a gente vai, o que está escrito aqui que eu acabei escrevendo. Olha o que está escrito. O peso da glória foi maior do que ele pôde suportar. Ele quem? Satanás. O orgulho elevou o seu coração e ele caiu da sua obediência. O orgulho elevou o seu coração e ele caiu da sua obediência. E aí, sem dúvida, a corrupção surgiu entre os seus anjos e caiu sobre aqueles que estavam na carne. Quanto tempo Deus suportou isso, concedendo advertências e oportunidades? Se alguns deles se beneficiaram da misericórdia divina e agora gozam também da santidade de Deus, houve tempo em que eles não agora gozam da presença de Deus, de tempo em tempo voltam a visitar o lugar da sua antiga habitação. E são perguntas que só podemos responder por suposição. Ou seja, a gente não pode dizer que isso assim, que eles foram perdoados. Entende? Tem uma religião, né, que diz que é cristã, né, mas não é. Essa religião, ela diz que Lúcifer no fim vai ser perdoado. Não, não, já acabou a chance para ele. Já acabou a chance. Lembra que eu contei para vocês a parábola da vinha, dos agricultores que Deus enviou? Lembra? Que ali seriam duas, né? Seriam tanto para os judeus como também para o próprio. Lembra disso? Tá nas lives anteriores. A gente precisa entender o seguinte: a gente não pode pensar, porque se a gente pensar nisso, a gente vai dar oportunidade para uma religião que é errada. Entende? E o que a Bíblia não diz. O que a gente está fazendo aqui, em estudar, em averiguar, a gente faz tudo isso baseado nas questões da Bíblia em si. Algumas coisas são novas, mas é como a Renata disse, o quebra-cabeça vai tomando forma, né? E a figura vai aparecendo de alguma coisa que a gente viu lá atrás. Ou uma ponta de um estudo, de um conhecimento em que alguma coisa que você ouviu, leu na palavra de Deus, mas fica assim, como? Como eu perguntei para vocês, se nada disso tivesse acontecido, nós estaríamos aqui fazendo live agora? Eita! Não, não estaríamos. Por quê? Porque não, Porque estaríamos porque aonde, não teria, gente? Nós estaríamos aonde? não teríamos acontecido, pastor. Nós estaríamos reinando com Cristo, gente. O que, Sim, o que aconteceu, aconteceria. Entende? sério? Porque só que de uma forma muito melhor, mais plena e de acordo com o estabelecido por Deus. Entende? Entendi. Só que a gente Legal. é porque a gente é limitado, gente. A gente precisa, nós precisamos pedir ao Espírito Santo para nos ajudar a compreender a grandiosidade do poder de Deus.
Vamos pensar numa coisa. Quantas galáxias existem no universo? Ih, sei lá. Só Sei não, pastor. Só na nossa galáxia, só na nossa, existem mais ou menos 100 bilhões de sistemas solares, É muita coisa. iguais ao nosso. Ih. A gente não sabe de nada, pastor. A gente não sabe, sabe de nada. gente. É por isso que quando vocês estiverem lá, Vamos saber quantas galáxias tem que são infinitas. a gente não, isso aí, a gente não tem nem como, né, falar, porque isso aí foge um Tem pouco. como saber. Porém, É. né? Porém, se uma estrela, que é o Uma Sol, estrela- ela tem, no nosso caso aqui, são 9 planetas, é isso? Nem sei agora. Acho que é 9. Imagina as outras galáxias que o Sol, né, delas são às vezes 600 vezes maiores do que o nosso Sol. Elas são grandes, elas são quentes. E a luz é muito forte. Nossa. Entende o que eu quero dizer? Então nós precisamos sempre, olha só, pedir a Deus entendimento para aquilo que a gente não compreende. E aquilo que a gente tem esclarecimento, a gente precisa pensar muito, sabe? Porque na verdade, como nós sempre dizemos, o conhecimento ele pode ser dado. Ele pode ser. É errado a gente buscar? Não. Errado é nós nos ensoberbecermos por causa do conhecimento. Olha só. A própria apóstolo Paulo não é isso, pastor. Oi? O próprio apóstolo Paulo, pela excelência das revelações, tinha me dado o espinho na carne. Imagina, ele teve até o terceiro céu, né? Sim. Não, e detalhe, ele foi ao terceiro céu e ele não soube explicar o que ele viu. Justo, porque a nossa mente não comporta, nós somos limitados demais. Não. Ó, deixa eu ler aqui uma coisa para vocês. O fato de podermos adquirir sabedoria mostra quão certa é a declaração. Toda nossa ostentada sabedoria nesta vida é, no máximo, apenas um conhecimento parcial. E quão maravilhoso quão maravilhoso acréscimo poderá ser feito no mundo vindouro. A nossa limitada informação, mesmo com relação à história do planeta onde vivemos. Meu Deus. Oh, meu Deus, meu Senhor. Quem já ouviu Não sabe nada, não. Quem já ouviu falar que nós só utilizamos, o camarada que utilizou um pouquinho mais, utilizou 20% do cérebro. Aham, eu vou falar. E os outros 80%, gente? Lembra que a gente já falou sobre isso lá atrás? Do poder latente da alma? Não dá pra nós, não. E todo aquele que consegue usar um pouquinho mais, ele é tido como louco. Isso! Excelente! Por quê? Porque nós não alcançamos, ou melhor, nós não alcançamos o que ele alcança. Entende? Nós não alcançamos. Entende? Nós não alcançamos de jeito nenhum. E a gente precisa. Outra coisa, pastor. Ah, pode falar porque eu tô pulando um negócio aqui pra gente. Pode falar. E posso falar uma coisa? E todo homem, toda mulher que consegue ter uma intimidade um pouquinho mais forte com Deus, ele nunca mais é a mesma pessoa e ele é tido como louco também. A Marli, É uma coisa. a Marli outro dia citou uma pessoa que depois que ela voltou, literalmente, ela é outra pessoa agora e é outra pessoa de verdade. Né, Marli? E a Verdade, ela teve Kátia? experiência com
Deus. Tem uma experiência com Deus. Entende? Então são essas coisas que a gente precisa. O pouquinho que eu e você, que nós adquirimos, a gente começa a pensar assim: eu não conheço nada. Eu não sei de nada. Sabe? Eu não tudo que eu aprendi até hoje é apenas é como o apóstolo Paulo diz, que o que nós vemos hoje nós estamos vendo como um enigma, né? Como um espelho, né? Como algo que a gente vê, mas daqui a pouco passa, Mas é sabe? engraçado, pastor, quando eu olhava para a pessoa, antes de saber o que tinha acontecido, é impressionante, é espiritual. Eu olhava, parece que eu via essa pessoa levitando. Falei, gente, ela está tão diferente, ela está tão leve. E depois de um mês eu fui saber o que houve. Entendeu? Então, assim, eu conseguia ver, então não eram meus olhos carnais, mas eram os espirituais que estão olhando. Ela de uma maneira como se ela tivesse saído do útero de Deus agora, do ventre de Deus. Entendeu? Vivendo as coisas celestiais mesmo. Seres espirituais vivendo experiência terrena. Você lembra que lá em Eclesiastes capítulo 12, eu já falei pra vocês, fala sobre o fio de prata, né? Muitas vezes a pessoa sai e ela vê ela mesma, como você disse aí, ela vê ela mesma, mas ela não tem como, sabe? Porque somente sai depois que Deus dá ordem. Enquanto Deus não dá ordem, o que acontece? A pessoa tá limitada àquilo ali, entende? Então é essa a situação. Gente, deixa eu ler aqui pra gente terminar essa parte, né? E semana que vem a gente continua, tá bom? Eu vou estar lendo. Caso vocês queiram falar alguma coisa, a gente no finalzinho a gente coloca, porque falta ainda 8 minutos, dá para eu ler aqui. Nós vamos relembrar uma coisa que nós já falamos lá atrás, tá? Só que de uma forma agora mais mais sintetizada, mas ao mesmo tempo mais assim purificada pra gente. Olha só, 2 ordens de súditos do inimigo. Evidentemente, estamos capacitados a discernir no Novo Testamento vestígios claros de 2 ordens de súditos de Satanás: a espiritual e aqueles que estavam vivendo em carne. Estes 3 termos distintos aplicados aos habitantes do reino das trevas. O primeiro que é diabolos, né, no grego, que é o diabo, palavra esta usada no plural, porquanto trata da designação do próprio inimigo. O significado literal é aquele que se opõe em discórdia, o caluniador ou acusador maligno. Um nome adequado para aquele que começou a acusar Deus diante do homem, quando corrompeu nossos primeiros pais. E desde então continua a fazer o mesmo, injetando pensamentos injustos e sugestões malignas incessantes nos corações humanos. No caso dos primeiros pais, que ele diz assim, ele não quer que você coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, para vocês não serem iguais a ele. Na verdade, o homem já era igual a Deus, conhecia só o bem, que é o que Deus é, o amor, né? Vamos lá. Ele não para por aí, pois ao dar os seus relatórios sobre os habitantes da terra, também acusa o homem diante de Deus. Assim, o encontramos declarando ser o interesse próprio o único motivo da retidão de Jó. Jó 1, 9 a 11. Quando ele vai à presença de Deus, né? Deus fala: tem visto meu servo Jó, homem justo, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E aí, continuando. Do mesmo modo, encontramos-o desejando ter Pedro, a fim de poder peneirá-lo, como se faz com o trigo. Lucas 22, 31. Também lemos também que ele acusa a nossos irmãos e a nós mesmos diante de Deus, de dia e de noite. Está lá em Apocalipse 12, 10, que nós já falamos também sobre isso. O nome diabo é então aplicado apenas a Satanás, pois parece que ele é o único poder maligno que presta relatório das ações dos homens diretamente a Deus. Eu falei isso aqui anteriormente, lembra? Que somente ele que vai prestar relatório e também vai nos acusar. Agora vamos lá.
Em segundo lugar, aí o segundo lugar agora, encontramos a menção dos anjos do inimigo, Mateus 25, 41, que são, sem dúvidas, as inteligências espirituais designadas por Deus para o assistirem em seu governo e que escolheram segui-lo no pecado. Estes provavelmente constituem os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso. Efésios 6,12. Entretanto, existem outra classe de súditos do inimigo que é bem mais mencionada, que são, que é daimonia, ou seja, os demônios. Grande confusão surge nas versões da língua portuguesa e inglesa quando se traduz erradamente o plural diabos. Já ouviu alguma Bíblia dizendo assim, geralmente as Bíblias mais antigas, né? As de hoje falam realmente demônios, né? O endemoniado, o gadareno, né? Os demônios, mas as Bíblias antigamente elas falavam muito sobre somente diabos. Não é diabos, não existe. Para diabos só tem um, sabe? Que é o inimigo. Vamos aqui. Podemos, todavia, evitar em uma medida essa confusão, lembrando que a palavra própria para diabo não tem plural, como já vimos, e é só aplicada a ele mesmo. Portanto, sempre que encontramos o termo diabo no plural, podemos ter a certeza que no grego é daimonia e deveria ser traduzido por demônios. Alguma dúvida? Pode seguir? Não. Vou seguir na leitura. Estes demônios são os mesmos que espíritos maus e imundos, conforme podemos constatar pelas seguintes passagens. Chegada a tarde, trouxeram muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os demônios, os espíritos, e curou todos os que estavam doentes. Mateus 8,16. Em Lucas, lemos, então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Ao que o Senhor respondeu, não obstante alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está escrito nos céus. Lucas 10, 17 e 20. No registro de Mateus sobre o menino lunático, eu até preguei isso aqui, diz que o demônio sai dele, 17, 18. Mas em Marcos, este mesmo demônio é chamado de espírito imundo e também o espírito surdo e mudo. Marcos 9, 25. Lucas dá uma lista de algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno e de enfermidade, das quais haviam sido curadas de enfermidade, das quais a primeira mencionada é Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios. Lucas 8, 2 e 3. Demônios e espíritos malignos, portanto, são termos sinônimos. Tá bom? Deixa eu ver se dá. Falta só um pedacinho e dá para terminar. Mas os demônios devem ser cuidadosamente diferenciados dos anjos, dos maus e dos bons também. Porque os anjos não são apenas espíritos desencarnados. Eles são vestidos com corpos celestiais, conforme os que já foram prometidos em Filipenses 3:21, Lucas 24:39, que até mesmo para nós serão permitidos, tá? Um corpo glorioso. De acordo com a declaração do nosso Senhor, os filhos da ressurreição serão iguais aos anjos, isto é, se formos julgados dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos. Aqui é Lucas 20:35. Devemos cuidadosamente fazer distinção entre ressurreição dentre os mortos de ressurreição dos mortos. Ou seja, quem morrer em Cristo, vai ressuscitar dentre os mortos. Tá? Quanto que os outros, na segunda, que serão condenados para a segunda morte, vão ressuscitar dos mortos.
tá? Esta última é o levantar, quando todos os que estão nas sepulturas ouvirão a voz do Filho do Homem e sairão. A expressão anterior, dentre os mortos, se refere à chamada de uns poucos privilegiados dentre a grande multidão de mortos, e só é aplicada à ressurreição de Cristo, ou à primeira ressurreição do Apocalipse 20, de 4 a 6. Então, queridas, pensemos numa coisa, já encerrando. Que forte. São poucos que o Espírito Santo nos conceda essa oportunidade de estarmos nessa lista. Amém. Entende? Glória a Que Deus. nós possamos estar realmente nessa lista. Jesus, quando os discípulos, os apóstolos voltaram, trazendo um relatório, mestre, os demônios se nos submetiam no teu nome. Nós vimos caindo como raios. Jesus falou assim, olha, alegrai-vos não por isso, mas porque o vosso nome, o nome de vocês estão arrolados no céu. Aleluia. Amém. Os nossos nomes estão escritos no céu. É isso que eu e vocês, nós precisamos. É entender que nós precisamos todos os dias, gente, avivar o nosso nome no livro da vida. De que forma? Aceitar Jesus de novo. Quem dera, se pudesse fazer isso todo dia. Mas é confessar Jesus todos os dias. Pedindo ao Senhor Jesus para nos renovar todo dia. Pedindo que a palavra de Deus se renove em nós todos os dias. Pedindo que o Espírito Santo nos faça chegar a Ele e próximo a Ele todos os momentos. Pedindo que no momento em que vier o pecado, vier qualquer situação na nossa mente, no nosso coração, nós possamos de verdade, gente, compreender o grande amor de Deus e nos fortalecer em Deus para que nós repreendamos todo e qualquer pensamento contrário à vontade de Deus. Isso serve para vocês, mas serve para mim também. Entende? Serve para a igreja de Cristo. Serve para nós entendermos que o reino é de Deus. Amém, pastor. E que a todo momento nós estamos sendo bombardeados. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Deus está no mundo. Amém? Amém. Amém, pastor. Podemos? Glória A irmã Nilza está quase dormindo ali, Marli também. a Deus. E daqui a pouco nós vamos estar lá na igreja. Vamos orar? Que noite linda. Amanhã, Se tiver. Amanhã, 6 horas da manhã. Amanhã, Renato, 6 horas da manhã, nós estamos lá na igreja. 40 dias. 40 dias. 6 horas da manhã. 40 dias de quê? De oração, pastor? Porque a oração da madrugada, eu tenho orado. Eu também estou continuando lá. Fica tranquilo que eu também estou orando. Mas amanhã é 6 horas da manhã na igreja. Durante 40 dias. A igreja toda. Meu Deus! Olha. Olha, Revestimento de poder. Revestimento do amigo. missão árdua. O nosso pedido, sabe qual é? Que isso continue. É isso aí. Amém. Amém? Amém. Vamos orar, gente. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Esse terceiro vídeo aqui é complementando aos dois primeiros, em que nós no primeiro começamos com uma oração pedindo que Tu, Espírito Santo, nos direcionasse, nos alegrasse e nos enchesse da Tua sabedoria. Obrigado, Espírito Santo, por nos ajudar e que nós possamos confiadamente nos achegar à presença de Deus, à presença do nosso Paizinho, e que possamos verdadeiramente reconhecer a Tua soberania. Jesus, obrigado por ser profeta e por, nesse momento, no Santo dos Santos Celestiais, interceder por nós ao Pai, com o Seu próprio sangue. Eu te agradeço, te louvo. Ora vem, Senhor Jesus, reinar sobre nós, para a glória de Deus Todo-Poderoso e do Teu nome,
Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amém? Amém, pastor. Graça e paz. Amém. Deus abençoe.